Ninguém estava falando de outra coisa entre os formadores de opinião. O PL antifacção. O governo pegou em armas, a Polícia Federal pegou em armas numa manifestação inusual, em especial pelo perfil do diretor-geral da PF, o Andrei Passos Rodrigues. Ele é um homem que fala pouco, é um homem que preza por ter dado um vestuário menos espalhafatoso para as ações, para as operações que a PF, sob o comando dele, fazem. Mas ele abriu o dia, hoje, às 5 da manhã, na minha coluna, dizendo: eu não vou permitir que a PF perca qualquer tipo de prerrogativa. Era uma resposta ao tal PL antifacção, desenhado a pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota, por um adversário político do governo em muitas frentes. Estou falando de Guilherme Derrite. Ele não é só do Progressistas, que é a oposição. Ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, aliado de Tarcísio de Freitas e cotado para concorrer à sucessão do governador, se Tarcísio for mesmo o adversário de Lula em 2026. Deu muito ruim. As especialistas, juristas, delegados, o próprio governo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, leram o PL antifacção feito por Derrite e viram ali um ataque à soberania nacional e ao trabalho da Polícia Federal. O presidente da Câmara, esse que você vê falando aí, Hugo Mota, precisou botar um pouco de ordem na casa. Chamou Derrite, chamou os líderes e tentou costurar um novo texto. Isso foi anunciado agora de noite. Vamos começar mostrando para você o que foi que disse o presidente da Casa, Hugo Mota. Quando designei na última sexta-feira o deputado federal Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança do Estado de São Paulo, para relatar o projeto de autoria do governo federal sobre o crime organizado, sobre as facções criminosas, foi para que o deputado fizesse um trabalho eminentemente técnico, não permitindo que esse tema fosse usado como palanque político para quem quer que seja. Eu quero já chamar aqui, antes da gente mostrar o que o Derrite disse que fez, para a gente fazer 2 rodadas de discussão, e vou começar com as mulheres, porque, né, somos Graciliano, que é um cavalheiro. Carla, me chamou muita atenção, no final da fala, o presidente da Câmara dos Deputados dizer: eu não queria palanque político para nenhum dos lados, porque me soou como um puxão de orelha público também em Guilherme Derrite. Já já a gente vai contar a reclamação que o Hugo Mota fez sobre os ataques do governo. Mas quando ele disse para nenhum dos lados, ele estava falando com o Guilherme Derrite também. Boa noite. Eu entendi a frase dele e claramente é para ajustar ali o papel que ele, a posição que ele está tomando em relação ao PL, mas é curioso que o Hugo Mota escolha justamente o secretário de Segurança de São Paulo, que trabalha com o Tarcísio, que rivaliza com o governo. Então, a partir do momento que ele diz que ele não queria palanque, é curioso que ele tenha escolhido o próprio Derrite. Agora, se ele fez um cálculo equivocado, efetivamente ele hoje parece que colocou as coisas no lugar ali, porque acho que a gente vai falar sobre os recuos que o Derrite fez em relação ao texto, diante das críticas que você mesma está mencionando sobre, enfim, tanto das instituições como dos especialistas. Graciliano, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar aqui, trocando umas figurinhas, nós três, né? Que essa tentativa do Hugo Mota de servir a 2 senhores, né? Como ele foi eleito presidente da Câmara com os votos do PL e do PT, ele oscila. Então, o que aconteceu? Quando o ministro Ricardo Lewandowski apresentou o texto, ele ligou para o ministro e falou: adorei, vou bancar, aprovo o PL antifacção até novembro. Só que aí seria um golaço numa agenda onde o Lula está precisando de ter um discurso. Segurança pública. Historicamente, a esquerda tem um calcanhar de Aquiles nisso. Para não deixar o PL melindrado, ele pegou e falou: não, tudo bem, então, vem o Derrite. A gente não vai mexer nesse texto antiterrorismo, porque o mercado gritou no ouvido dele também. Mas o Derrite, que ia relatar esse texto, faz um bem bolado aqui e apresenta. No fim das contas, acho que o Hugo Mota percebeu que ia sobrar era para ele de novo, como foi no caso da PEC da blindagem, se o texto ficasse como ontem queria o ex-secretário de Segurança de São Paulo, porque ele vai voltar a assumir o cargo assim que essa discussão na Câmara terminar. É um assunto sério demais
para ver esse tipo de vacilação de quem determina a agenda legislativa do país. Eu acho que isso aí você pode, uma possível interpretação disso é olhar, não para a fotografia de hoje, mas do filme, desde a chegada do Hugo Motta. Você falou dos votos do PT e do PL, as duas grandes bancadas da Câmara e que polarizam a política do país. Mas assim, o Hugo Motta, o presidente, ele sofreu episódios em que ficou muito patente o enfraquecimento dele diante dos pares. Então, o caso da PEC da blindagem foi o caso daquela rebelião de alguns dias que não deixaram ele sentar na cadeira foi um episódio marcante. E talvez ele vá deixar... A experiência mostra que esse negócio de dar uma no cravo e outra na ferradura talvez não funcione para temas tão sérios como o da segurança pública. Porque eu volto a dizer, independente independente de quem é o autor do projeto ou do conteúdo, eu não conheço uma pessoa que se sinta segura no Brasil para tomar um ônibus à noite. É o problema dessas pessoas que tem que ser endereçado. Vamos dar uma olhada? A Carla citou aqui, a gente disse também que, bom, diante de toda essa confusão, o governo entrou de sola ontem, com todo mundo falando. Hoje, Polícia Federal, houve uma série de recuos. E foi o próprio Guilherme Derrite, de novo, ex-secretário de Segurança de São Paulo, que reassumirá o posto, quem foi anunciar do lado do presidente da Câmara. Dá uma olhada no que ele falou e depois a gente vai te mostrar o que estava escrito. Grande discussão. Como a lei antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas, que já acontecem, infelizmente, diariamente, em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Gente, se você não conseguiu entender nada, não se preocupe, você não está sozinho. Inclusive, a Carla é testemunha. Eu procurei uma fonte no Ministério da Justiça e falei, escuta, eu entendi que ele abandonou a inclusão de crime de organização criminosa na lei antiterrorismo, porque era isso que essa foi a miscelânea inicialmente. Então, ele criou um projeto de lei específico que ele, para não usar o nome PL antifacção do governo, de novo, briga política, está chamando de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Tudo bem, a gente quer mesmo só que resolva o problema. Só que eu não entendi o que vai acontecer com a PF. E qual foi a resposta da fonte do Ministério da Justiça? Nem eu. Ou seja, eles vão esperar o relatório. A promessa é que essa terceira versão desse projeto, só na mão do Derrite, porque o governo já tinha uma, então será a quinta, né? No caso, a quarta, perdão, né? A quarta versão desse projeto deve sair ainda hoje, tarde da noite. Vamos ver se estaremos no ar ainda. Mas vocês viram aí que no final ele falou narrativa, que é uma palavra que a direita adora usar quando quer empurrar para terceiros, às vezes muito especificamente para a imprensa, né? O problema é quando ele explode. Será que é narrativa? Vamos dar uma olhada no texto que ele apresentou ontem à noite, quando ele já tinha, Carla e Graça, minimizado, digamos, suavizado, digamos assim, os termos do que ele havia proposto. Será, Jô, que a gente consegue colocar a arte aqui no nosso telão? Olha, eu separei só, você veja que isso aqui é um artigo inteiro, tá? O artigo 11, ele tá daqui a aqui, mas eu pedi para nossa arte separar só esse trechinho. O que está dizendo aqui? Qual é o contexto? A Polícia Federal, está tratando da Polícia Federal, poderá, isso aqui foi o que ele considerou um grande avanço, atuar por iniciativa própria dentro investigando organização criminosa, milícia nos estados,
através de comunicação às autoridades estaduais competentes. Gente, isso aqui significa o quê? Bom, vai ter de avisar o governador que o secretário de saúde dele e os prefeitos estão suspeitos de roubo e por isso serão alvo de um inquérito? Faz algum sentido? Se você pega só o sigilo, inquérito por obrigação, Graciliano, eu vou passar a bola para ele porque você que é o perito. Inquérito por obrigação corre em sigilo. Sim, quando tem tipo assim, quando ainda está dependendo tem medidas, por exemplo, uma escuta telefônica, uma quebra de sigilo telemático, que é as comunicações, e-mail, etc. O quebra de sigilo fiscal, ver os dados de movimentação bancária, relatório de cofre. Evidentemente, tudo isso é dado hipersensível, protegido por sigilo, então as investigações elas têm que ser muito ciosas desse tipo de informação. E eu não entendo no que ajuda, assim, você estava falando que quem não entendeu nada não está mal informado. Eu estou nesse time. Eu não sei no que contribui uma investigação sigilosa tão sensível ser compartilhada com mais uma pessoa, o governador do estado. Eu não entendo a lógica. Eu vou jogar para a Carla, mas eu quero te devolver falando daquela provocação que você fez lá atrás. Sim. Porque, assim, a gente tem... aqui em São Paulo, por exemplo, a PF desbaratou, fez a maior operação da história de combate ao PCC, recentemente, a Carbono Oculto, que não é que entrou ali em Paraisópolis, né, e deixou 120 corpos no chão. Na verdade, não disparou um tiro, pegou, salvo engano, 9 bilhões de reais em bloqueio de bens e apreensão. Aonde? Da Ponta até a Faria Lima, porque o PCC criou fintechs, né, mini bancos, para poder lavar seu dinheiro, além dos postos de combustível. E aí, Carla, ontem conversando com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, ele estava dizendo, a única pergunta que eu faço é a mesma que o Graciliano repetiu agora, a quem interessa, né, você fragilizar, dizer que a PF precisa de autorização, porque antes, gente, a versão anterior deste, que aí já era o melhorado e que você viu que é problemático, era pedir autorização mesmo, expressa, sim, por meio de aval dos governadores. E eu acho interessante essa pergunta porque tem várias perguntas, tem mais, ou seja, o projeto está deixando margem a mais perguntas do que respostas. E tem algo que o Andrei falou e que é óbvio, o crime organizado não cresce sem a ajuda de agentes que estão atuando no Estado ou nos poderes, nas instituições. Eu tenho essa pergunta. Como é que isso vai ser trabalhado? Milícias também? É outra pergunta. Milícias também vai ser enquadrado como grupo terrorista? Enfim, a pressa e tudo para acontecer tão assodado e depois para culpar, como você disse, narrativas, não passa a confiança que deveria passar para um assunto tão sensível como esse. Gente, antes de devolver a bola para o Graça, porque eles estão jogando aqui ensaiadíssimos, eu vou te informar. Se você está interessado em saber o que mais está acontecendo, eu falei que o dia hoje era animado. O Tribunal Superior Eleitoral está, neste momento, retomando o julgamento que pode cassar o mandato do governador de Roraima, Antônio Denário. Fala aí, você vê o ministro André Mendonça. Já te aviso que essa não será a única aparição dele aqui no nosso Poder e Mercado, protagonizou um embate acalorado. O que está acontecendo, né? Para refrescar a sua memória. Tanto o Denário, que é o governador, ele é do PP, quanto o vice, Edilson Damião, do Republicanos, estão respondendo: a chapa pode ser cassada. Acusação: abuso de poder político e econômico. O que aconteceu? Houve distribuição de cesta básica, de inscrição em Bolsa Família, de reforma em casa, que, segundo o Ministério Público, foi utilizado para quê, né? Para
poder influenciar o resultado eleitoral. Os ministros estão avaliando agora, então, o futuro do governador de Roraima. Tendo resultado, a gente, óbvio, traz aqui para você ao vivo. Voltando ao assunto que a gente abriu hoje, o Poder e Mercado, a Carla Gimenez estava falando, né, Graça, sobre faz o quê quando é milícia, né? E, bom, há um exemplo cristalino do valor do sigilo e da contribuição de uma polícia que vem de fora, que não está imiscuída no dia a dia da política. Locais de poder ali no Estado, né? Se a gente pegasse o que teria acontecido se esse dispositivo que o secretário Derrite, deputado Derrite, estava propondo, se ele tivesse sido aplicado à última grande investigação que a Polícia Federal, que foi federalizada, que era um crime investigado no Rio de Janeiro, que foi o assassinato da Marielle, da vereadora Marielle e do motorista Anderson. Com esse dispositivo, a Polícia Federal teria... o crime ele aconteceu em 2018 e ele só foi resolvido no ano passado. Ele passou anos com idas e vindas, a investigação paralisada. Então, assim, a Polícia Federal teria que avisar ao governador do estado que um deputado federal e um conselheiro do Tribunal de Contas, além do ex-chefe da Polícia Civil, são suspeitos de terem mandado matar a vereadora. Tipo, é bom vazar esse tipo de informação, que mais gente saiba esse tipo de informação, ou ruim? Esse caso é um dos exemplos, como você falou, Dani. Vi alguém de fora, a Polícia Federal ela tem sido marcada nas últimas décadas por um trabalho extremamente profissional. Isso vem, por exemplo, crimes de pistolagem no interior do Brasil, chacinas, esse tipo de coisa. A Polícia Federal ela é historicamente quem consegue apresentar resultados mais técnicos, porque vindo de fora ela está menos submetida às pressões, ela tem menos risco de ser pressionada pelos interesses políticos locais. Isso é uma coisa boa. Nos Estados Unidos, que é um país que tem uma estrutura, olha, com todo cuidado, que tem uma estrutura federal como o Brasil, que existem estados, existe um governo federal, essa questão foi resolvida nos anos 30. Nos anos 30, quando o FBI foi criado, o FBI foi criado exatamente para fazer o combate às máfias locais que estavam hiperinfiltradas no poder público. Tá coalhado de, tipo assim, tá coalhado de exemplos que uma polícia de fora, sem estar submetida aos interesses políticos locais, ela tende a produzir melhores resultados, mais técnicos. A gente tem entrevistada, na verdade, logo mais, vou só perguntar para a Giovana, quem botou isso aqui de pé, tá? Ainda não chegou, mas eu quero aproveitar que a gente está no embalo dessa discussão para falar um pouco sobre o preço de uma antecipação eleitoral tão grande, né? E num país com tantos desafios. O Lincoln Gaki, ele deu uma declaração interessante. Ele falou, o Brasil está querendo fazer legislação de guerra em tempos de paz. Por quê? O que aconteceu, né? Você teve aquela operação no Rio de Janeiro com as polícias locais, que é importante dizer, queriam prender um grande chefe do Comando Vermelho que não foi preso, deixou 121 mortos, entre esses mortos, 4 policiais que foram para a zona mais conflagrada, porque não só tem controle do Comando Vermelho, como há uma disputa de território entre o Comando Vermelho e a milícia. Exatamente. 300 mil pessoas moram neste, desculpe a expressão, porque deve ser um verdadeiro inferno você viver sob pressão de dois lados. De um lado você tem a milícia e a narcomilícia, e do outro lado você tem o narcotráfico puro e simples com suas... Não são regras, né? Mas onde eles impõem as próprias leis, queimando gente dentro de pneu, quando não conseguem o que querem. Então, assim, essa é a situação. Quando isso aconteceu, as pessoas estão tão cansadas, estão tão de saco cheio da sensação de insegurança, que, como o Graciliano falou,
pegar um ônibus à noite em qualquer grande cidade do Brasil e muitas vezes, infelizmente, no interior também, é motivo de paúra mesmo, que as pessoas celebraram. Era alguma coisa que estava acontecendo. Como se tiver, pelo menos saímos da inércia. Exatamente. E aí, por conta da antecipação da política, Carla, o que a gente viu? O governo se sentindo pressionado a dar uma resposta e a oposição fazendo barulho atrás de barulho, inclusive celebrando a ação do governador Cláudio Castro e colocando esse projeto para andar nas mãos do secretário de Segurança, do principal potencial adversário do Lula em 26. E olha o preço que o país quase paga de ter a sua polícia mais eficiente, com o maior aparato de inteligência, com as pernas cortadas por uma Câmara dos Deputados. Hoje o deputado Derrite também já anunciou seu interesse em concorrer ao Senado no mínimo no ano que vem. Ou seja, por isso que essa frase do Hugo Mota de dizer que ele não queria palanque é muito curiosa. Por que ele vai escolher, então, alguém que quer se candidatar ao Senado ou a outro cargo no ano que vem? Ótima observação. Né? E essa antecipação é exatamente, ou seja, a gente está correndo, ou seja, está prevista essa votação para amanhã, sendo que tem uma série de perguntas ainda em aberto que precisavam ser debatidas. A gente está falando de um Congresso que tem uma bancada chamada Bancada da Bala, que não vai ficar pensando se precisa fazer o que é eficácia. Eficácia é morte, na leitura de uma bancada mais afeita a esse tipo de operação que aconteceu agora, que foi historicamente a mais letal da história do Brasil. Não dá para olhar para isso com naturalidade, como se fosse um fluxo normal dos acontecimentos. E aí também não dá para dizer que só a oposição quis fazer de palanque o que aconteceu no Rio e acabou dando um tiro no pé, porque, Graça, você tem uma instituição que tem a confiança absoluta de 53% dos brasileiros e quem diz isso é o Datafolha, é a Polícia Federal. É a instituição mais confiável no Brasil. Eles pegaram um queridinho da população, alguém que tem reputação ilibada mesmo, que entrega resultado, e foram mexer justo com a PF. A Polícia Federal tem um histórico, por exemplo, É óbvio que ela também tem problemas, mas os problemas dela são diferentes dos problemas de polícias estaduais, que muitas vezes o policial é muito mal pago, as polícias estaduais têm problemas estruturais que a Polícia Federal não tem. E essa independência funcional que a Polícia Federal tem de fato, ela é que permite, por exemplo, investigar, às vezes, o próprio governo, criar problemas para o próprio governo. Como vimos, aconteceu. Historicamente, desde do mensalão mensalão são visíveis. Em Michel Temer, mensalão com Lula, você teve Lava Jato com Dilma Rousseff, você teve o negócio do Joesley, JF sob Michel Temer. Assim, são fartos os exemplos de uma polícia que é autônoma. Por isso a importância dela ser autônoma. Mas você acha que foi só... Mas isso não é sem controle, né? É importante falar que a Polícia Federal não age sem controle. Ela tem o controle jurisdicional do Poder Judiciário, né? Ela não pode pegar e invadir a casa das pessoas sem uma autorização judicial. É a polícia mais republicana que a gente tem até mais agora, técnica, né? Não foi só, gente, delegado, Polícia Federal, governo e oposição que tiveram de se manifestar a respeito das versões que foram apresentadas desse chamado até aqui de PL antifacção. A Associação Nacional dos Procuradores da República, sim, porque também havia mudanças nas atribuições da atuação do Ministério Público, como você ouviu na fala do Derrite, soltou uma nota também manifestando preocupação com o que estava sendo gestado a toque de caixa, como já falou a Carla Gimenez, na Câmara dos Deputados.